Fala aí pessoal, dando continuidade aqui ao nosso mini curso de Python, né, da introdução ao Python até programação orientada a objetos. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre variáveis e seus tipos, né? Agora, nós vamos partir já para um próximo passo um pouco mais avançado, que são os operadores aritméticos e operadores de lógica, né? Além disso, a gente vai ver também alguns operadores na parte de comparação, que vai entrar nessa parte da aritmética, quando a gente estiver escrevendo nossos códigos, correto? Então, a gente tem que entender esses operadores matemáticos para códigos futuros, para projetos futuros. Isso vai ser muito importante para a gente entender como a matemática funciona dentro da linguagem de programação e principalmente como funciona no Python. Existem algumas diferenças quando você varia de linguagem para linguagem, mas aqui eu vou mostrar só o Python, que é o foco do curso. Beleza? Show de bola. A gente usa os operadores, como eu acabei de falar, para realizar operações matemáticas básicas. Para realizar, por exemplo, potência, para realizar raiz quadrada, a gente vai utilizar algumas funções. Mas só que isso eu não vou mostrar agora, eu vou mostrar mais para frente. Beleza? Dando continuidade aqui. Correto. Tá, o primeiro que a gente vai... Eu vou passar bem por cima, porque na parte prática é o que vai mais importar na aula de hoje. A gente tem o de soma, que é representado por esse maisinho, padrão. Ele vai somar dois valores, muito easy. A parte da subtração, a gente tem a subtrair um valor de outro, representado pelo menuzinho aqui, pelo traço. Multiplicação, que na matemática é o x, ou ponto, dependendo de... No ensino médio, geralmente usa ponto, né? Pelo que eu lembro. Então aqui vai ser o produto de dois ou mais valores, utilizado pelo asteriscozinho. Esse asterisco, ele vai representar a multiplicação, certo? A divisão não é mais aquele símbolo de divisão ou aquela barra aqui é uma barra na vertical, né? Na matemática se costuma já usar essa barra inclinada, né? Essa contrabarra, barra contra barra, mas não é contrabarra, é barra, beleza? Então vai ser a divisão entre os valores, mas tem uma diferença. Quando tem só uma é uma divisão. Agora quando temos duas é uma divisão que resulta no número inteiro. Então, por exemplo, se eu dividir 3 por 2 concorda que dá 1,5? Correto. Só que se tu colocar duas barras dividido por 2, ele vai retornar só a parte inteira. Então vai retornar só 1. Correto? Essa porcentagem é o que causa uma confusão na cabeça de muita gente. Mas vou simplificar para ti. Esse porcentagem é o resto. Correto? Isso aqui vai ser muito usado quando a gente quiser saber de par ou ímpar. Beleza? Então assim, se eu colocar 4 porcentagem 2... esse é o resto. E eu colocar esse porcentagem, qual é o resto da divisão de 4 por 2? Concorda que não sobra nada? É 0? Então é isso. Então se eu colocar esse porcentagem, eu colocar um número porcentagem pelo outro, ele não vai me dar tipo assim, quantos por cento. Não é isso, ele vai me dar o resto da divisão. Isso vai ser importante, a gente vai já ver o porquê. Potência, né? Existem funções já para isso, né? Mas dá para utilizar os dois asteriscos. Então, se for 2 asterisco 2, é 2 elevado a 2. 2 asterisco 3, 2 elevado a 3. 10 asterisco 2, 10 elevado a 2. Não tem aqui nenhum erro, né? Mas na prática a gente vai conseguir compreender melhor como isso pode funcionar. Agora entrando na parte de operadores comparadores, operadores de comparação. Não tem muito o que falar. Ele vai comparar valores e a gente tem do tipo maior que, se mantém o mesmo, tanto aqui na matemática eles usam os mesmos conceitos, o mesmo sinal, como vocês podem estar vendo aqui. Menor que, ele verifica se o valor é menor que o outro, usa também o mesmo sinal da matemática. O igual, aqui é interessante, quando está atribuindo valores, verificando se dois valores são iguais, tu vai usar dois símbolos de igualdade, dois símbolos de iguais, né? Isso aqui a gente vai perceber quando a gente também estiver falando sobre estrutura de condição, loops, né? Porque quando você coloca 2, a gente está igualando valores, correto? Então existe uma diferença de colocar só um sinal de igualdade e colocar 2. Só que isso daí a gente vai destrinchar um pouco mais para frente. Mas só que operador de comparação do igual são dois sinais. Diferente. Quando a gente quer saber que um valor é diferente do outro, sinal de exclamação e igual. Isso daqui, se eu não me engano, se mantém também lá na linguagem C, certo? Operadores lógicos, aqui a gente vai falar um pouco sobre e, ou e não.
Isso aqui vai te causar uma confusão a princípio. Se você não entende muito de programação, vai te causar uma confusão. Caraca, qual é a diferença de i para ou não? Calma, que eu vou já descomplicar isso pra ti, beleza? O i, ele é pelo AND. Eu te aconselho, cara, outro conselho que eu dou, assim, pra muitas pessoas que querem aprender programação, começa a estudar inglês, tá? Porque não é mais Portugal, aqui já entrou numa linguagem que não é de tipagem forte, mas os termos já são em inglês, tá? Então aqui já começa um exemplo do AND, já começa o exemplo do print, do input que a gente viu nas outras aulas, e vai continuar assim ao decorrer do curso. O AND vai ser para retornar verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras. Já vou continuar a explicação sobre. OR, que é o OU, retorna se uma das duas forem verdadeiras. O NOT, ele vai inverter o valor. Se eu falar assim, not chovendo, e eu atribuir como true, ele vai me retornar false, porque eu inverti o valor lógico dessa condição. Perfeito? Ordem de precedência matemática. Como é que aqui entra aquela mesma ideia que é passada para a gente no ensino médio. Se tu tem uma equação, a gente tem colchetes, parênteses e chaves. Todo mundo sabe que em uma equação a gente resolve parênteses, colchetes e chaves. Essa é a ordem, né? Se eu tiver errado, me desculpe, porque eu já saí do ensino médio faz alguns anos, né? E agora eu tô literalmente só na programação, mas, cara, é bem isso, tá? Tu vai ter ordem para resolver a equação. Se tu tiver, por exemplo, multiplicação, divisão, operações de soma e operações de subtração. Resolve primeiro operações de multiplicação e divisão, logo depois soma e subtração. E se tu tiver raiz quadrada e potência, vai dar preferência para elas duas. E se tiverem parênteses, colchetes e chaves, a ordem é parênteses, colchetes e chaves. Beleza? Perfeito. Show de bola. Aqui eu já vou deixar que é para a próxima aula. Agora eu peço, cara, que tu abra o teu VS Code, porque chegou a nossa área de praticar. Certo? Vou esperar só abrir aqui o VS Code certinho, tá? Aqui eu já deixei um texto bem explicativo, só dando uma revisada para vocês. Aí, lembrando que a gente está naquele mesma parte do projeto, ó, chamada aula. Eu apenas criei um outro arquivo, clicando aqui em New File, e eu nomeei ele de operações.py. Mas como eu te falei na outra aula, tu organiza aí como tu desejar, como tu quiser, que ele vai estar tranquilo. Dando uma recapitulada, a gente sabe que os operadores aritméticos são mais, menos, multiplicação, divisão, o resto da divisão, potência e divisão inteira, que vai retornar somente a parte inteira e vai descartar a decimal. Aqui eu coloquei também, ó, para vocês darem uma revisada, certo? E também os operadores lógicos. O AND retorna true se ambos os operandos forem verdadeiros. O OR retorna true se pelo menos um for operandos for verdadeiro, e o NOT retorna o valor oposto, true se for false e vice-versa. Então se for false vem true, se for true vem false, e se for false vem true. Tranquilo. Agora, cara, eu quero que tu preste atenção numa coisa. Tá vendo esses operadores lógicos aqui? Ó, que eu acabei de falar. Eu vou te mostrar uma imagem que vai ser melhor de tu entender. Ó, operadores lógicos em Python. Se tu tá ainda boiando o que é o i, o que é o ou e o que é o não, vamos lá. Observa essa situação. No AND, no i, as condições têm que ser verdadeiras, tá? Então assim, Bruno é feio e burro. As duas são verdadeiras. Então assim, ele é feio e alguma coisa. Então ele não é só feio e não é alguma coisa. Ele é isso e isso. Então, se ele for as duas coisas, ele retorna verdadeiro. Agora vamos pro ou. Vamos usar esse exemplo que está aqui. Tem dinheiro? Ele atribuiu como true. Tem cartão? Ele atribuiu como false. Ó, ele tem um ou outro. Então, se ele tem um ou outro, ele vai resultar em verdadeiro. Agora, se ele não tiver dinheiro e não tiver cartão, ele vai retornar pra gente o quê? False. Porque nenhuma das duas é verdadeira. Então, aqui a gente se enquadra ou é um ou é outro. Ao contrário do AND, as duas têm que ser verdadeiras para ele ser considerado verdadeira. Se forem as duas falsas, ele retorna false.
E se uma das duas também for falsa, ele retorna false. Aqui no ou é diferente. Percebe que ele é uma coisa ou outra. Mas se ele for só uma das coisas, ele já retorna para mim verdadeiro. Porque é uma ou outra. Certinho? Se forem as duas falsas, ele vai retornar falso porque não é uma nem outra. Agora, se for as duas verdadeira, ele retorna pra gente true. Então, cara, isso aqui a princípio é um pouco confuso, pode parecer meio chato, meio estranho, mas, mano, é questão de prática, tá? Eu peço que vocês deem uma olhada aqui, deem uma analisada, se vocês quiserem pausar, né, voltar o vídeo, talvez eu tenha falado de uma forma meio confusa, mas também materiais vão ser disponibilizados para vocês treinarem, e também atividades na prática que nós vamos já fazer. Agora, partindo para o último, né, que é o não. Ele vai inverter a condição. Se tu colocar uma variável e dizer que ela é um booleano true, e se tu colocar um not, quando for printar ela, ele vai resultar como falso. Simples. Ele simplesmente inverte a condição. Então, se tu atribui um true, ele retorna false. Se tu atribui um false, ele retorna um true. Simplesmente ele vai inverter, tá? O não, ele inverte a condição. Certinho? Show de bola. Agora, cara, falando aqui dos operadores de comparação, dando uma recapitulada, a gente tem os dois aqui que é igual a, temos o diferente, que é o ponto de exclamação, e o igual. O maior que se mantém a mesma setinha, né, com a abertura para o valor que é maior, e o menor que para a abertura para o valor que é menor. E o maior ou igual, ou menor ou igual, tem também, né, eu vou até colocar aqui, aqui, pronto. Menor ou igual, a abertura e o igual ficam para o valor que é menor, certo? Então, cara, aqui não tem muito mistério, né? É uma parte que eu considero bem tranquila, né? A princípio, se estiver começando, pode parecer um pouco confuso, mas a prática vem aí, né? Para tu entender melhor. Agora aqui já temos o primeiro exemplo. Como é que eu faço para usar operadores aritméticos, operadores matemáticos, para saber se um número é par ou ímpar? Muito easy, muito simples. Beleza. A gente quer saber se esse número é par ou ímpar. Tá, beleza. Agora, pensa comigo. Ó, vou printar aqui. Eu não vou usar a estrutura de condição, porque ficaria melhor. Eu vou colocar aqui 4% 2. 4% 2. Ele vai printar para mim isso daqui. Ó. Então, qual o resultado que deveria dar? O resto da divisão de 4 por 2 é 0. Então, 4 é par. Então, percebe que para um número ser par, ele deve ser divisível por 2. Ou seja, o resto da divisão deve ser igual a 0. Para o número ser ímpar, o resto da divisão, não vou colocar acento, deve ser diferente de 0. Concorda comigo? 3 dividido por 2, o resto não é 0. Deu pra perceber? Dá o número decimal. Então aqui já coloca um exemplo pra gente, tá? Eu vou printar isso daqui, que ele vai falar pra gente aqui o que vai retornar. Beleza? Abrir aqui o terminal. Deixa eu entrar aqui no CD aula, deixa eu entrar na minha pasta aula. E agora eu vou dar um Python operações.py. Ó, ele retornou para mim um 0 e um 1. Ele retornou o resto, concorda? Ele retornou o resto da divisão para mim. O 0, ele está retornando o resto da divisão. E o 1, ele retorna o resto da divisão de 5 por 2. Então, cara, quando a gente falar de estruturas de condição, estruturas condicionais, a gente vai conseguir elaborar um exemplo bem mais completo, né? Um exemplo bem mais bonitinho para mostrar aqui para vocês. Mas aqui já é uma forma de você verificar. Então, se o número tem um resto 0, ele é par. Se tem um resto diferente de 0, ele é ímpar. Beleza? Então aqui essa parte aqui nós já tiramos de letra. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Tranquilamente. Beleza. Agora vamos ver se você aí entendeu de fato os operadores de lógica e operadores de comparação. Tenham em mente que nós temos o A igual a 8 e o B igual a menos 4. Eu vou colocar isso aqui como um comentário para quando a gente rodar o outro script não ficar... como é que se diz? Não empatar e não confundir. Beleza?
Tá, aqui a gente tem o A igual a 8 e o B igual a menos 4. Show de bola. Olha a primeira afirmação aqui, ó, na linha 37. A e o B são maiores do que zero? O que você acha que deve retornar aqui? Vamos colocar o código aqui embaixo? Vamos colocar aqui. Vamos colocar uma variável chamada A e vamos atribuir o 8 para ela. E o B atribuiu o menos 4. Certinho. Quando a gente atribui o B a menos 4 e o A a 8, ele, na primeira afirmação ele já fala. A e o B são maiores do que zero? A gente vai, vamos ver se isso é verdade. Vou print A and B maiores que zero. Opa. Aqui a gente já tem aqui, né? Calma, eu vou colocar aqui. Não, calma, tem que colocar uma formataçãozinha para poder ele ficar melhorzinho. Beleza. Para formatar, eu vou ensinar vocês. Vem um Fzinho e vamos colocar assim. Um número. Vou colocar aqui uma chave, a gente coloca o nome da variável dentro que vai ser chamada. O número 8, o número A, e o número B, o número menos 4, são maiores do que zero. Certo? A gente fecha aqui e a gente coloca A and B maior que zero. Vamos ver se isso vai retornar. Vamos ver qual vai ser o retorno disso daqui. Vem aqui no terminal. New terminal. Aula. Python. Operações.py. O número 8 e o número 4 são maiores do que zero? False. Tá vendo o false aqui no final? Se eu colocar uma formatação um pouco mais... Colocar os dois pontos aqui, para poder ele usar como resposta. Vamos rodar de novo aqui, só para ficar um pouco mais bonitinho. Python. Operações.py. Ó, ele já retorna para mim o que aconteceu aqui. Deixa eu ver. Beleza. Ó. Eu vou abrir um outro terminal que fica bem melhorzinho para ficar mais organizado. Certinho? Vamos lá. Deixa eu entrar aqui no CD aula. Python operações.py. Opa. O número 8 e o número menos 4 são maiores do que zero? Dois pontos. False. Então essa nossa primeira afirmação está completamente errada. Então, se a gente for tentar fazer isso com as outras afirmações, A ou B são maiores do que zero? O número A ou o número B são maiores do que zero, vírgula, a gente coloca agora o operador, né? A or B são maiores que zero. E aí, qual será o retorno disso daqui? Vamos colocar aqui Python operações.py. Ó, o número 8 ou o número 4, número menos 4, são maiores do que zero? São maiores, um ou outro é maior do que zero. No caso, menos 8. Deu pra perceber isso? Aqui no caso, ele retornou o valor que é maior do que zero, que é o 8, né? Ele retornou o 8, que é o valor que é atribuído ao A. A ou B são maior que zero? Qual dos dois que é maior que zero? O A. É o 8, exatamente o 8. Então, cara, percebe que essa daqui já é verdadeira. Essa segunda aqui. Agora, se a gente for utilizar a outra, not B, not A maior do que B. Vamos ver se assim ele consegue verificar pra gente. Vamos lá. Python operações.py. Calma aí, vou abrir outro terminal que aqui não está aparecendo. Ah, rodou aqui. Falso. A gente sabe que o A ele é maior do que o B,
Porque 8 é maior do que 4. Só que como eu coloquei um not na frente, ele inverteu a condição. Então ele retorna false. Tá bem aqui, cadê? Aqui, ó. Ele retorna bem aqui. Aqui, exatamente aqui. Ó, false. Nessa linha bem aqui. Eu vou dar um CLS para limpar esse terminal, para ficar um pouco mais legalzinho da gente entender, certo? Então, cara, a gente viu essas três aí afirmações, né, dos operadores lógicos. Eu peço que, cara, que por favor tu copie esse código, que tu pause o vídeo, volte, escreva junto comigo, tá? Para ver se essas comparações, se essas afirmações que eu estou fazendo aqui, para ver se tu entendeu, né? Porque é que eu coloquei mesmo como uma forma de fixação, para tu entender de fato essa parte aí que é um pouco chatinha, né? Agora, por fim, eu vou passar uma atividade para ti, né? Essa atividade aqui da aula 3, eu quero que seja a continuação daquela que eu passei na outra aula. Na aula 2, a gente colocou para ler a largura e o comprimento de uma figura geométrica. Só que agora, eu quero que vocês leiam a largura e o comprimento de duas figuras geométricas, pode ser um quadrado e um triângulo, e mostre na tela a área de cada uma delas. Além disso, mostre os operadores de comparação para comparar as áreas das figuras geométricas. Eu não vou mostrar o código, mas é que a resposta já está aqui embaixo, mas eu vou mostrar o programa rodando, tá? Deixa eu só rodar ele aqui. Bom, voltando aqui, vamos rodar aqui o programa. Python operações.py. Ele já rodou aqui para mim. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Aqui, ó, largura do quadrado, porque está um pouco bugado, vai aparecer outro aí. Largura do quadrado, vamos colocar aqui 10. Deixa eu subir aqui mais um pouco. Comprimento do quadrado, vou colocar 10 também. Ele já me dá a área bem aqui, ó, 100 centímetros quadrados. Porque assim, eu coloquei como se ele estivesse lendo em centímetros, né, a largura e o comprimento. Agora ele já pergunta a base da outra figura, do triângulo. Vou colocar como se fosse 20. A altura do triângulo, vou colocar 40. Aí ele já coloca aqui, ó, área do triângulo, 400, né, centímetros quadrados. Comparação das áreas. Eu quero que você faça a comparação. A área do quadrado é maior do que a área do triângulo? Ele retorna para mim. A área do quadrado é menor do que a área do triângulo? Ele retorna. A área do quadrado é igual à área do triângulo? Aí ele faz o retorno aqui da condição. A área do quadrado é diferente da área do triângulo? Então eu quero que tu veja tudo isso daqui, ó. Eu quero que teu código leia a largura do quadrado, o comprimento do quadrado e retorne a área do quadrado. A base do triângulo, a altura do triângulo e calcule a área do triângulo, né? Se tu tiver um pouco de dúvida, não estiver lembrando como é calcular a área do quadrado, eu peço que tu pesquise, é bem fácil, bem tranquilo. E no final eu quero que tu aplique os operadores que tu aprendeu nessa aula, para tu falar se a área do quadrado é maior, se ela é menor, se ela é igual ou se ela é diferente da área do triângulo. Perfeito? Cara, aqui eu já posso me despedir, né? Muito obrigado aí, a aula ficou um pouco maior, mas é isso. Tamo junto.